Fala pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais uma live comigo aqui, Ricardo Mitsu, no programa Personal Total, programa para você, personal trainer, para você, profissional de educação física que quer lotar as suas agendas, quer preencher todos os espaços vazios que tem nela e, em consequência, faturar mais todo mês. Nessa live, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre como nós direcionamos uma estratégia de lotar a agenda atendendo um público idoso. Nossa estratégia, na minha concepção, no que eu pratico nesses quase 20 anos de atuação, uma estratégia mais assertiva, mais inteligente para lotar a agenda é uma estratégia que busca as pessoas que ainda não treinam. Por quê, pessoal? Porque essas pessoas correspondem, pasmem aí se vocês não viram meu vídeo, correspondem a 90% da população brasileira. 90% da população brasileira não treina, pessoal. Alguns já entenderam que precisam treinar, mas eles ainda não tomaram a decisão ou o passo adiante para iniciar uma atividade física de rotina. Então, vamos focar neles. Não vamos focar em 10% da população que treina ou que está dentro de um espaço de treino. Por quê? Porque vocês vão cair e vão bater na ideia de preço. Para vocês tirarem alguém de um outro profissional, a não ser que vocês sejam muita referência, vocês vão ter que bater numa ideia de preço, vocês vão cair numa ideia de concorrência e vão ter que brigar por preço. Vocês vão ter que convencer alguém que está lá numa ideia mais confortável, achando que está tudo bem com ela, a treinar com vocês, pessoal. Essas pessoas, elas já estão inseridas. É muito mais fácil você lotar a agenda com quem não está inserido ainda. E por isso eu tenho trazido alguns públicos nesses últimos vídeos, nessas últimas semanas, que são públicos muito potenciais para que você, personal trainer, profissional de educação física, tenha a sua agenda lotada. Já falei sobre hipertensos, já falei sobre diabéticos e hoje eu quero falar sobre idosos, pessoal. Eu sei que tem muitos dos personal trainers, dos profissionais de educação física que já atendem idosos, mas eu também conheço outros tantos que têm um pouco de receio quando encontram um idoso sem saber qual é a direção que vai tomar, sem saber qual é a intensidade que vai fazer, sem saber como vai atender. E também, se você não faz um atendimento decente, se você não faz um atendimento de excelência, falei decente, mas na verdade é um atendimento de excelência, tem muita chance desse idoso que já iniciou um treinamento não permanecer. Então aqui hoje eu quero mostrar para vocês, desde como nós entendemos esse idoso, onde nós encontramos eles, como nós convencemos eles, como nós pensamos num atendimento e num planejamento de treino de excelência que vai fazer sentido para esse idoso. Tudo bem? Vamos lá então? Pensando o treino para idosos. Vou começar com alguns dados aqui, pessoal, para vocês entenderem a relevância que é e o potencial que é esse público. Segundo os dados do IBGE, em 2019, foi o último dado deles, tinha no Brasil 32 milhões e 900 mil idosos. Olha esse número, pessoal, 32 milhões e 900 mil idosos. Sendo que apenas 9 milhões desses quase 33 milhões praticavam uma atividade física de rotina. E olha só um outro dado que eles também trouxeram nisso. 66% desse público idoso, desses 9 milhões, 66% deles fazia uma caminhada rotineira. Outros 13% faziam uma pedalada rotineira. E apenas 9% deles estavam dentro de uma academia. O que me remete a esses números? Me remete que quando o idoso faz uma caminhada, uma bicicleta, que ele fala que ele está fazendo isso,
muito provavelmente ele não está sendo acompanhado, ele não tem um planejamento de treino. E se tem, eu vou mostrar para vocês mais adiante agora, que de repente esse planejamento de treino não está tão adequado e ele precisa de coisas muito melhores que vocês vão proporcionar. Beleza? Olha só outro dado importante que o IBGE também trouxe para a gente, pessoal. Dessa população idosa, sabe quantos pertencem à classe A e B? São, pessoal, 5.130.000 idosos. E quer dizer isso, pessoal? Que 5.130.000 idosos recebem mais do que 10 salários mínimos. Isso se considerando classe B. Se considerando classe A, eles recebem mais de 20 salários mínimos. Pessoal, eles têm cacife, como dizem por aí, né? Eles têm cacife para investir no seu conhecimento. Além de eles terem esse cacife para investir no seu conhecimento, só completando aqui, já continuo, pessoal. Na classe C são, se eu não me engano, 4.290.000. Se eu não me engano é isso, tá, pessoal? Segundo os dados do IBGE também. 4.290.000, ou seja, tem mais de 9 milhões de idosos com uma renda mensal que considero aceitável e própria para investir no seu conhecimento, para investir no que você tem de capacidade para retornar a eles com um atendimento e um planejamento de treinamento físico. Mas vamos lá. Além do cacife, né, pessoal, que eles têm normalmente tempo também. Por quê? Porque se eles já não estão aposentados, eles estão em vias de se aposentar, diminuindo o ritmo deles. E isso vai deixando mais tempo para eles. E eles precisam preencher esse tempo, para não deixar esse tempo ocioso, para não deixar a vida deles muito ociosa, pessoal. Então eles têm dinheiro para investir em vocês, tem tempo para investir em vocês. Sabe aqueles horários que às vezes que a gente tem dificuldade de preencher e tudo mais? É com esse público, pessoal. É eles que vão preencher aqueles horários no meio da tarde, no meio da manhã, que às vezes é um pouco mais difícil de você encontrar alguém. Tá aqui! Eles lotam a agenda dos personagens. É assim mesmo. E eu falo porque eu atendi muito idoso. E era assim que funcionava. Mas vamos lá. Sabemos que eles têm poder para investir no nosso trabalho, no nosso conhecimento e no que a gente tem para dar de retorno. Tem tempo para isso também. Mas onde que a gente acha eles? Onde que a gente vai achar esse idoso? Pessoal, já fiz um vídeo também falando sobre isso. E tem todo o passo a passo lá naquele vídeo. O pessoal que não viu aí, procura lá no meu canal como fazer parcerias com profissionais da saúde. E é por isso, pelas indicações de médicos. Eu falo e listo aqui, essa é a via que eu vou listar aqui para vocês. É a via mais simples para que esse idoso chegue até vocês. Obviamente ele pode vir por outras vias, alguém pode conhecer vocês e indicar vocês também para esse idoso, mas façam parcerias com médicos geriatras aqui em específico, pessoal, que eles vão mandar muito paciente para vocês. Os médicos entendem e sabem que esse idoso, que o paciente deles precisa fazer uma atividade física. E se vocês conseguirem fazer o passo a passo lá que eu dei naquele vídeo, conseguirem mostrar para o médico que vocês são os melhores, os mais capacitados para atender o paciente dele, ele manda
esse paciente para vocês. Ele indica vocês. Ele preenche as lacunas da agenda de vocês. Façam parcerias com os médicos, tá, pessoal? E aí, uma vez que fizermos as parcerias com os médicos, vocês fizeram as parcerias, os idosos começam a chegar para vocês, mas eles ainda têm um pé atrás. Pessoal, eles não têm, como costume, uma rotina de atividade física. E, quem sabe, eles nunca fizeram isso na vida dele. E a gente fala de idosos acima de 60 anos. Então, imagina que foi uma vida, às vezes, sem nenhuma atividade física. E é muito complicado para eles iniciarem isso. Então, nós precisamos mostrar para eles, ainda que o médico tenha indicado e eles normalmente correspondem às indicações dos médicos, mas ainda assim nós precisamos conversar muito com esse idoso e explicar para eles muitas das coisas, ou reforçar para eles muitas das coisas, ou muitos dos benefícios que uma atividade física proporciona para eles. Eu vou listar 6 aqui, tem mais do que 6, tá, pessoal? Mas eu vou listar 6 das principais para que nós possamos, para que vocês possam usar de argumento para falar com esse idoso, para chamá-lo, para trabalhar com vocês, para vocês proporcionarem esse retorno desse investimento para esse idoso. Tudo isso está na mão de vocês. Beleza, pessoal? O primeiro benefício que eu vou listar aqui é uma prevenção e um combate às doenças. E nós já vamos começar com esse daqui, pessoal. Porque o idoso tem medo disso. Nós vamos envelhecendo e nós vamos ficando com medo do que pode acontecer com a gente. Nós vamos ficando com medo das doenças que a idade própria vai nos trazendo. E aí, pessoal, eu vou listar aqui algumas delas. Hipertensão, que a gente falou há pouco tempo atrás, não só para idoso, para o público geral, mas também cabe. Hipertensão, pessoal. E a gente viu, acho que foi na semana passada que eu fiz esse vídeo aí, que eu fiz essa live com vocês, a gente viu que morrem mais de 200 mil pessoas por ano aqui no Brasil, só com hipertensão. Enfim, diabetes, que eu também falei para vocês, com vocês, numa outra live feita acho que 2 semanas atrás. Além da diabetes, osteoporose muito comum para o idoso. Problemas circulatórios, vasculares, pessoal. Eles têm problemas de varizes, por exemplo. Eles têm muita ansiedade, principalmente quando vão parando com a sua rotina de trabalho. Eles entram em depressão porque às vezes eles vão parando e o tempo fica muito ocioso, eles vão começando a ter limitações físicas e aí a depressão chega. Eles têm medo, pessoal, de problemas no coração, problemas no pulmão. Tudo isso, uma atividade física, e vocês sabem bem, previne e combate. Só esse primeiro benefício aqui já é um motivo suficiente para eles iniciarem o treino com vocês. Vocês proporcionando tudo isso para eles já é um motivo suficiente para eles iniciarem um treino com vocês. Mas tem outros. Um segundo benefício que eu quero colocar para vocês é uma melhora, um aumento da força muscular deles. O que quer dizer isso, pessoal? Aumento da força muscular, eles vão ganhar aptidão física, eles vão ganhar força no corpo deles. A gente sabe que com a idade os idosos vão perdendo massa magra e a gente fazendo uma manutenção e ainda tendo ganhos em relação a isso, evita
dores para eles, evita quedas para eles. Eu não sei vocês, mas eu conheço vários casos de idosos que caem. Caem por quê? Porque eles estão fracos. Porque ninguém preparou eles. Porque ninguém falou para eles que... E ninguém introduziu eles que eles... Em um treino, ninguém falou para eles que eles precisavam treinar. Eles caem. Mas com um treinamento físico, uma atividade física rotineira, orientada por vocês, eles têm um aumento da força muscular. E evitam tudo isso. Também, pessoal, terceiro motivo, eles diminuem medicamento. Com uma atividade física, e a gente viu semana passada numa ideia da hipertensão, de um trabalho para hipertensos, uma atividade física às vezes faz com que eles até mesmo se livrem dos medicamentos. Um grande benefício para eles. Um quarto benefício, pessoal, eles aumentam, que aí também tem a ver com a parte da prevenção das doenças, eles aumentam o sistema imune. Eles ficam mais resistentes. Já faz um pouco mais de tempo, acho que 1 mês e meio, 2 meses atrás, eu também fiz um vídeo falando sobre a erisina, que é um hormônio que é liberado quando fazemos uma atividade física, principalmente se ela for um treino de força, porque ele é liberado numa ideia de contração. A erisina, pessoal, ela está sendo estudada agora numa ideia de... É um hormônio, né? Relembrando lá, é um hormônio para o emagrecimento, que é trabalhado para o emagrecimento, onde transforma a gordura branca em gordura marrom, que é a gordura que o nosso corpo gasta. Mas eles descobriram também, estão estudando, né? Descobriram, estão estudando agora que a erisina, ela atua também sobre o Covid, né? Que está por aí, tem ainda estudos em andamento, mas ela está sendo muito estudada e já utilizada, né, num processo inicial para Alzheimer, que atinge idoso, pessoal. Treinamento físico aumenta o sistema imune dessas pessoas. Não para por aí, pessoal. Uma atividade física também proporciona para eles um aumento da parte social, que eles tanto querem e tanto precisam. As pessoas vão ficando mais velhas e elas sentem falta desse social, pessoal. Eles buscam esse social. Quem nunca viu aí ou nunca escutou aquela analogia dos idosos indo para a fila de banco, dos idosos indo conversar com o gerente. Pessoal, eles querem se sociabilizar. Ainda que o momento não seja próprio para isso, daqui a pouco acredito eu que as coisas comecem a melhorar um pouco mais, mas eles precisam disso e de repente esse social é feito com você. Você pode proporcionar isso. E um último que eu vou listar aqui hoje, pessoal, é um aumento da autoestima. Como assim? O treinamento físico, uma atividade física para eles, torna eles mais capazes, deixam eles mais independentes, pessoal. Eles começam a fazer coisas sem que dependam de outras pessoas e isso eleva a autoestima de cada idoso que tem esse resultado. É impressionante ver isso, pessoal, é impressionante ver isso. E isso tudo fideliza o aluno com você. Se você proporcionar algumas dessas partes daqui de benefício, esse idoso vai até o fim com você. Ele fideliza mesmo, tá, pessoal?
Mas, lembrem que eu falei que muitos deles nunca fizeram uma atividade física. Essa, pessoal, é uma base racional para vocês convencerem eles, para vocês mostrarem para eles o quanto uma atividade física vai trazer de benefício, de retorno para eles. Mas isso tudo é muito racional para eles. Vou falar para vocês que para alguns vai funcionar, mas para muitos deles, ainda que tudo isso pareça muito bom, não vai funcionar. Por quê? Porque não é isso que eles estão preocupados, ou melhor, não é isso. Essa não é a parte importante da vida deles, digamos assim. Não, às vezes não é prioridade para eles, ainda que isso pareça louco, mas às vezes é assim que eles pensam. E aí, pessoal, nós precisamos deixar eles não pensarem com racional ou não agirem com o racional. Nós vamos convencer eles ou a outra parte dos idosos que não vai aderir pela parte racional. Nós precisamos convencer eles por sonho, desejo. Como assim, Ricardo? Pessoal, nós precisamos com esses idosos também entrar na parte emocional deles. Nós precisamos convencê-los numa ideia emocional. Precisamos ativar o sistema límbico que está lá no cérebro deles, pessoal. Por quê? Porque eles não querem saber do racional. Eles não vão se mover por causa do racional, mas eles vão se mover pelos sonhos que eles têm, pelos desejos que eles têm. Como assim? Que sonho, que desejo? Aí você vai conversar com esse idoso para saber em qual direção você vai, se vai pelo emocional ou se vai pelo racional. Exemplos de emocional aqui que é muito frequente com o idoso, pessoal. Eles têm sonhos e desejos de viajarem. E às vezes eles não fazem isso porque eles acham que eles não são capazes. Lembra lá da questão da autoestima? Eles às vezes não têm a autoestima e eles não têm nem a segurança de que eles vão conseguir ficar muito tempo num avião ou que eles vão aproveitar uma viagem que às vezes eles precisam fazer deslocamentos e tudo mais. Mas se você proporcionar para eles uma preparação para que eles possam realizar o sonho e o desejo deles, isso é suficiente para eles iniciarem um treinamento com vocês. Dei o exemplo de viagem. Tem um outro exemplo também. Pessoal, lembra que tem uma boa população desses idosos na classe A e B e C. Eles querem viajar e eles conseguem viajar. O investimento da viagem para eles normalmente não é problema. Eles se programam para isso, eles têm tempo para isso e eles só não fazem porque eles não têm saúde, que é o que vocês vão entregar para eles. E se eles tiverem saúde, eles vão. E aí eles vão ficar muito felizes, pessoal. E aí eles vão trazer presentinho para vocês e aí eles vão trazer aquele sorriso de satisfação do eu conseguir fazer o que eu não conseguia antes. Outro desejo e outro sonho deles: aproveitar a família, aproveitar os netos e os bisnetos, poder pegar os bisnetos, os netos no colo. Tem uma propaganda, pessoal, se eu não me engano, é uma farmacêutica na Europa. Eu não me lembro qual é o país da Europa. Eu acho que é Dinamarca ou qualquer coisa assim. Acho que lá pelo lado nórdico mesmo. Holanda, eu acho, desculpa. Holanda, se eu não me engano é Holanda. De uma farmacêutica, a propaganda dessa farmacêutica é de um idoso treinando todos os dias com treinando com kettlebell, fazendo um levantamento de kettlebell, e as pessoas olhando ele e não entendendo, achando que ele estava já senil, né? Enfim.
E o final da propaganda é a filha dele é chamada para ver isso, conversa com ele, e ele continua fazendo os levantamentos, enfim, com muito sacrifício, com muita dificuldade, mas ele vai treinando, para que numa festa, numa festividade, não me lembro se era o Natal, enfim, ele pudesse fazer a mesma coisa com a neta dele. Comercial muito legal, pessoal, muito legal. O que estava mexendo ali? Sonho, desejo desse idoso. Eles querem aproveitar as suas famílias, os seus netos, os seus bisnetos. Trabalhem com o emocional deles em relação a isso. Pessoal, tem uma história aqui real com vocês, porque foi meu aluno. Eu atendi um aluno lá em São Paulo, mais de 80 anos. E ele tinha feito uma viagem para Roma. E nessa viagem a esposa dele, veio ele e a esposa treinarem comigo. A esposa trouxe ele porque a viagem foi um caos. Ela falou que a viagem foi um caos, porque ele andava num quarteirão e precisava sentar. Ou seja, eles não conseguiram aproveitar uma viagem que era para ser muito legal, foram para a Europa e não conseguiram aproveitar a viagem, e quando eles retornaram, é um casal, na verdade, que gosta muito de viajar e que quer aproveitar mais isso. E ela falou assim para ele, e ele topou, pessoal, ele viu a dificuldade toda que ele teve, ele ficou muito triste, teve um princípio de depressão nessa história toda por não conseguir, a estima dele baixou, porque ele não conseguiu fazer uma viagem prazerosa, uma viagem que era para ser prazerosa, não foi prazerosa por uma falta de aptidão física dele, falta de saúde. E aí eles me procuraram para melhorar isso, porque eles já estavam querendo programar uma outra viagem, só que eles só fariam essa outra viagem, que era para Portugal, se ele tivesse condições disso. Então, pessoal, ele foi treinar por quê? Por uma questão de sonho, de desejo, por uma questão de querer cumprir e aproveitar os momentos que ele pode ter de prazer. Mexemos ali, eu nem tive tanto trabalho nessa história para convencer, porque eles já vieram convencidos disso. Mas enfim, eles vieram por uma questão muito mais emocional do que racional de benefícios. Usem isso, tá, pessoal? É importante. E vou além. Então, falando de idosos, se vocês conseguirem usar isso com mais pessoas de outras classificações que não sejam idosos, funciona muito mais do que a parte racional. As pessoas agem muito mais por uma ideia emocional. As pessoas agem muito mais ativando o sistema límbico. Tá bom, pessoal? Dica aí, dica importante. Usem e abusem da parte emocional com as pessoas na hora de argumentar e convencer elas a iniciarem um treinamento com vocês. Beleza? Vamos agora pensar nos treinos. Como que nós vamos planejar os treinos para esse público idoso? Treinos que façam sentido para eles, tá, pessoal? Não é qualquer coisa, não pode colocar aqui qualquer coisa e achar que está tudo bem. Coloca cargas, normalmente o que acontece? O pessoal coloca cargas, uma intensidade muito baixa lá, só para o idoso se movimentar, e todo mundo fica feliz com isso. Sinceramente, não faz o mínimo sentido isso, pessoal. Não faz o mínimo sentido. Às vezes o pessoal coloca o idoso para andar numa esteira, qual velocidade, qual é a intensidade, numa intensidade que ele anda na rua, que ele vai até o shopping, o mercado, a padaria, enfim. Isso ele já faz na rua, pessoal. Qual é o ganho que ele tem aqui? Precisa entender a intensidade que vocês vão trabalhar com eles. Tudo bem? Mas antes disso, pessoal, a primeira coisa dentro de um planejamento de treino para o idoso é vocês saberem quem é esse idoso. Vocês precisam conhecer o idoso. Por quê? Porque pode chegar idoso para vocês lá
num nível de dependência total, cadeirante, tendo que ser carregado, enfim, pode ser esse cara, ou essa pessoa, essa moça, essa mulher, essa senhora. Pode ser um nível de dependência parcial, que às vezes ele está ali com uma muleta, uma bengala, enfim. Tem alguma ajuda, mas não uma dependência total. Ou pode ser também aquele idoso independente que faz as coisas todas, mas às vezes tem uma outra dificuldade. Ou ainda pode ser o independente do independente, que não tem nenhuma dificuldade, é um cara são, saudável e quer melhorar ainda mais a qualidade de vida que ele já tem. Você precisa entender quem é esse idoso, qual a classificação que ele está, porque o planejamento é diferente. Você não pode colocar a mesma coisa para todos os idosos ou todas essas pessoas que se encaixam nessas características. Tudo bem? Se vocês tiverem um idoso dependente total, o trabalho com alguns elásticos, o trabalho com a própria roupa dele, enfim, coloca, tira, enfim, um trabalho de mobilidade, um trabalho de movimentação faz mais sentido, tá, pessoal? E aí vocês vão evoluindo até chegar nas duas opções que nós vamos falar aqui, tá bom? Trabalho de alongamento, enfim, estabilidade, vocês podem ir progredindo com esse idoso. Mas chegou lá um idoso que consegue se encaixar dentro de um treino aeróbio, que pode até ser já um dependente parcial, que você coloca ele numa bicicleta lá e ele vai conseguir fazer um treino aeróbio, tá, pessoal? Qual é a intensidade que nós vamos trabalhar com esse idoso? Normalmente, idoso iniciante, a gente vai... Tem alguns que falam para iniciar até com 30%. Eu vou colocar aqui, pessoal, 50% a 60% da frequência cardíaca máxima. Tudo bem? Mas eu não tenho o frequencímetro para marcar, o monitor para marcar isso. Pessoal, usem escala de Borg com eles. Tá bom? Já falei para vocês em relação aos hipertensos na semana passada, que se eles estiverem muito ofegantes e vocês não tiverem o frequencímetro, né, o monitor, mas se eles estiverem muito ofegantes, é porque está numa intensidade a mais do que precisa estar, tá bom? Com o idoso, vocês vão perguntando lá para ele, usem a escala de Borg lá, vão perguntando como é que ele está, de 1 a 10, e dependendo da faixa que ele responder para vocês, vocês vão entendendo, e se ele mantiver ali numa faixa entre 5 e 6, 7 às vezes, tá aceitável, tá, pessoal? Tá indo bem. Duração desse treino, mínimo de 30 minutos, tá, pessoal? Vou colocar aqui de 30 a 60 minutos, tá? Não precisa passar disso. Com isso, eles já conseguem ter uma boa evolução e bons ganhos, tá bom? Frequência. Vou colocar aqui numa ideia de 3 vezes por semana. Mínimo. Pode ser mais, tá, pessoal? Pode ser mais. Cuidados aqui. Calçado confortável, roupa confortável para eles. Eu vejo alguns idosos indo fazer uma atividade aeróbia com um sapato. Não, sapato não é calçado para se fazer isso, tá, pessoal? Orientem eles, deixem eles mais seguros para uma atividade física, tá bom? É importante. Acompanhem eles lado a lado. Se vocês forem fazer uma atividade na rua, ao ar livre,
fiquem lado a lado e muito próximo deles. Por quê? Porque ocorre alguns desequilíbrios, alguns podem cair e tudo mais, e você precisa estar muito próximo para passar segurança ou ter uma reação de evitar algum acidente. Fique muito próximo, acompanhe eles muito de perto. Tudo bem? Idoso pode treinar força, pessoal? Deve. Não pode. Deve treinar força. Às vezes eles querem fazer só uma caminhada. Não. Ou só uma parte aeróbica. Não. Eles precisam treinar força. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um básico de treino de força para vocês introduzirem e, obviamente, depois vocês vão entendendo e vão conseguindo fazer as evoluções com esse idoso. E eu vou detalhar um pouquinho mais isso daqui a pouquinho, tá bom, pessoal? Olha a intensidade que nós vamos fazer no treino de força com eles. Também vamos trabalhar em torno de 60% da carga máxima, tá? Eu vou colocar aqui um RM, mas esse RM aqui vai ser estimado, tá? Se não coloquem, não precisa colocar eles para fazer uma repetição máxima. É estimado, tá? Como a gente trabalhava lá no Strong, eu não fiz nenhum vídeo em relação a isso, explicando, detalhando, mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu detalhe um pouco melhor como que a gente fazia esse cálculo lá no Strong, tá bom? 60%. Esse é um bom início para eles. Ah, mas se esse idoso estiver muito fraco, não conseguir fazer 60%, tudo bem. Se esse 60% for muito forte para eles, na verdade, tá? Aí vocês trabalhem com um pouco menos, mas a ideia é que, como é de uma estimativa de um RM, esse 60% seja o suficiente para eles fazerem quanto? Essa duração aqui vai ser o número de repetições, tá? De 8 a 12 repetições. Nós vamos trabalhar com eles nessa ideia, tá bom? De 8 a 12 repetições com um aluno iniciante, um idoso iniciante. E vocês conseguem também fazer uma progressão disso com esse idoso, tá? Qual é a frequência? Aqui a gente vai fazer de 2 a 3 vezes por semana, tá, pessoal? Pode ser em dias intercalados com treino aeróbio. Ah, mas o meu aluno só pode fazer 3 vezes na semana. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui, se eles podem fazer 3 na semana, ou vocês combinam os treinos, que não é uma ideia que me agrada para idoso, ou vocês fazem 2, 1, treinem mais força com esse idoso do que uma ideia aeróbia, tá? Se vocês tiverem essas duas possibilidades aqui e o idoso só consegue fazer 3 vezes na semana, 2, 1, tá bom, pessoal? Por quê? Porque ele precisa mais de força. O treino de força vai proporcionar para ele muito mais equilíbrio, estabilidade, força muscular, manutenção da massa magra dele, enfim, vai proporcionar um benefício maior do que se ele for fazer só mais aeróbio ou um mais aeróbio do que comparado à força. Ah, mas ele quer fazer mais aeróbio, então 2, 1 aqui e tenta equilibrar na outra semana 2, 1 aqui, e vocês vão intercalando e vão negociando nessa ideia. Beleza? Pessoal, esse é um treino de força inicial, básico, para vocês começarem o trabalho. Conseguimos evoluir com isso? Claro que conseguimos evoluir com isso. Tem um estudo, pessoal, depois se vocês quiserem também deixem no comentário que eu posto ele, que foi feito com idosos com periodização, que treinaram num planejamento periodizado e outros não periodizados. A periodização foi, se eu não me engano, uma progressão linear, tá, pessoal? Então, a cada 4 semanas ele mudava a carga e o número de repetições. O que aconteceu? Na comparação, o que aconteceu com a periodização e os não periodizados? Quase nada de diferença.
Os não periodizados, eles mantiveram o mesmo treino no mesmo período, tá? Eles não trocavam muito os treinos. Não aconteceu muita diferença, o resultado não foi muito diferente dos dois, ou não teve significância, ou não foi significativa, a diferença não foi significativa para determinar qual que tinha ganho mais ou menos. Porém, o que aconteceu, o que mostrou nessa comparação também? Que quando os idosos que fizeram um planejamento com periodização, como as cargas elas não eram as mesmas, elas variavam e o número de repetição também, a longo prazo a sobrecarga total foi menor. E pensando, pessoal, que é um idoso que não tem mais as mesmas funções do que um jovem, né? A fisiologia dele, né? As respostas fisiológicas deles mudaram, se alteraram em relação a um jovem, ou quando ele era jovem. Se você diminui a sobrecarga total de treino deles num planejamento, eles têm menos riscos. Eles treinam com mais segurança. Então, pessoal, em um determinado momento, depois que eles passarem pela essa parte de adaptação, faz sentido uma periodização para idoso num treinamento de força? Sim, faz sentido. Usem. Podemos também detalhar alguma coisa em relação a isso, se vocês quiserem, deixem nos comentários aí, que eu faço outro vídeo também explicando um pouco mais essa periodização detalhada, como que a gente consegue montar um plano de treino de força para idoso. Tá, pessoal? Como que eu sei disso, pessoal? Como eu falei, eu já atendi muito idoso. Sei muito bem os caminhos de um atendimento de idoso e como eu conseguia entregar resultado para eles com segurança. Tá bom? Essa é é um dos públicos que eu mais atendi, que eu mais tive experiência prática na minha vida profissional. Funciona, tá, pessoal? E eles lotam a agenda de vocês. É para isso que eu estou mostrando, né? E a gente está conversando nessas últimas semanas. Estratégias e públicos que vão facilitar a agenda de vocês serem preenchidas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado a live. Eu agradeço vocês, a companhia. Volto com vocês com mais conteúdo na semana que vem em live, mas continuem acompanhando o perfil do Instagram, o canal do YouTube, porque tem conteúdo sempre lá postado todos os dias. Conteúdo para você, profissional de educação física, para você, personal trainer, lotar a sua agenda e lotar a sua agenda proporcionando qualidade e excelência de atendimento. Fazendo de você, personal trainer total. Beleza, pessoal? Fico por aqui e vejo vocês na próxima. Valeu!